Eu estava vendo uma notícia que eu queria destacar. O Senado da República criou uma comissão com 30 e tantos integrantes, professores de direito, né, juízes, advogados, procuradores, e vai ser presidida pelo Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que também é corregedor do Conselho Nacional de Justiça, para fazer a revisão do Código Civil. O Brasil tem algumas leis que são especialmente importantes, né? Código Penal, que é de 1940, a CLT, que é de 1943, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é dos anos 90, Código Eleitoral e tal. E o Código Civil é, sem dúvida, a lei mais importante que o Brasil tem. Nós estamos falando de uma lei que tem 2.000 e tantos artigos. Então, e regula tudo, né? Regula casamento, regula nascimento, regula contrato, sucessão, partilha, regula propriedade, obra, como é a vida no condomínio, como é que funciona a relação de pais e filhos, seguro, empréstimo. Até se, por exemplo, se tiver uma árvore entre duas propriedades, a quem pertence o fruto quando cai numa determinada propriedade, ainda que a árvore esteja na outra propriedade. Quer dizer, Código Civil não é brincadeira, é um bicho complicado. Quando você vai fazer a revisão de um bicho desse tamanho, você abre a porta não só para o Conselho de Notáveis, porque é um Conselho de Notáveis, são pessoas com bom senso, mas depois você manda isso para o Congresso Nacional e esse código tem que ser apreciado por 513 deputados e 84 senadores. Eles têm o direito de fazer isso, aliás, eles têm a obrigação de fazer isso. Só que lá, por exemplo, tem uma das coisas mais importantes, por exemplo, a maioridade penal, está lá. O Código Civil anterior, de 1916, aliás, 1916, ele previa que a maioridade penal era de 21 anos. O Código Civil atual, que é de 2002, não é nem tão antigo assim, né, porque tem 21 anos, reduziu para 18 anos. Nós vamos discutir a maioridade penal? Boa oportunidade para discutir a maioridade penal. Agora, está lá, por exemplo, também escrito o que é a vida. O direito da pessoa a partir do nascimento pela vida. O que é o nascimento? Pronto, imagina esse debate hoje posto no Congresso Nacional. Em que momento começa a vida? Vai estar estabelecido no Código Civil. Que os notáveis possam saber fazer isso de um certo jeito, vá lá. Agora, imagina a discussão, como é que vai ser no Congresso Nacional. O Código Civil de 1916, por exemplo, falava todo homem tem direito a... E o Código de 2020 fala toda pessoa tem direito a. E aí, o que será que vai se dizer no Código de 2023, seja lá quando for, são 180 dias, só vai ser em 2024, quando começar a discussão? Será que nós vamos entrar numa discussão de gênero? E nós vamos abrir um debate monumental sobre gênero no Brasil? Eu não tenho a menor ideia. Nós temos que acompanhar. Agora, vale a pena a gente pensar o seguinte, nós temos no Brasil uma mania de fazer revisão de tudo. Revisão, vamos revisar. E daí a gente junta e faz uma reforma. Por exemplo, a reforma tributária. Virou uma necessidade a reforma tributária. Mas desde o momento em que a gente discute uma reforma tributária, a gente já poderia ter trocado parte a parte, peça a peça, todas as componentes da nossa legislação tributária que nos atrapalham, em vez de ficar reclamando da legislação tributária pontualmente. E aí, quando ela parece caótica demais, a gente vai lá e faz uma reforma. Aí é tão ambiciosa que não sai. E demora, e resultado, no final, sai a reforma que a gente chama de reforma possível, que nem é a reforma ideal e tal. E nós estamos discutindo isso nesse momento, como discutíamos isso há 30 anos. E estamos nós agora abrindo uma discussão sobre o Código Civil. Será que realmente a gente precisa discutir 2.070 artigos? Será que não é uma coisa ou outra aqui ou ali que precisa ser revista, posto que é uma lei, não é nem uma lei complementar, é uma lei por maioria simples, vai lá e mexe, isso aqui está atrapalhado. Ah, mas é que a tecnologia mudou. Mas a tecnologia vai mudar daqui a 20 anos também, daqui a 10 anos, nós vamos fazer uma revisão do Código Civil a cada 20 anos. Quer dizer, e o Código Penal, que é dos anos 40, né?
Nós vamos fazer uma revisão do Código Penal. Já fizemos várias revisões do Código Penal pontualmente. Crimes hediondos. A gente não abriu, disse, vamos rever todo o Código Penal. Essa ideia é muito brasileira, é muito típica e acaba criando uma fantasia ou reforçando uma fantasia, segundo a qual, se a gente estabelecer em lei com muito cuidado e muito detalhe tudo aquilo que a gente quer que organize a sociedade, o Poder Judiciário vai ter mais facilidade para trabalhar. Mas, na verdade, quando você dá detalhes demais, o Poder Judiciário ganha mais capacidade interpretativa, inclusive do detalhe, e você cria essa confusão que a gente tem hoje no Brasil. E mais, a gente é capaz de fazer uma mudança importante, como a gente fez numa PEC, por exemplo, a PEC 125, a Emenda Constitucional 125, que foi aprovada em 2015. Essa PEC dizia o seguinte, a emenda constitucional, né? Aliás, a gente tem 120 e tantas emendas constitucionais, uma coisa inacreditável. Mas essa dizia o seguinte, só pode subir para o STJ aquela discussão que tem interesse nacional e não só o interesse entre as partes, porque senão fica tudo empilhado. Em 1995, o STJ recebeu 80 mil processos. Em 2021, 408 mil processos. Vê se pode uma coisa dessa. É uma barbaridade você imaginar 8 vezes 5, 40, quer dizer, 5 vezes mais processos. Se hoje a gente conseguisse um feito daqueles admiráveis, conseguimos reduzir em 75% total de processos, ainda assim ia ser processo que não ia acabar mais. E são 33 ministros. Quantas vezes já se discutiu a possibilidade da gente, em vez de ter 33 ministros, aumentar para 40 e poucos ministros, o que parece razoável. Pronto, mais gabinete, mais cargo, mais gasto. Por quê? Porque a gente adapta a nossa estrutura ao nosso defeito. O nosso defeito é ter 5 vezes mais processo do que tinha em 1995. A população não multiplicou por 5 e, no entanto, a demanda judicial multiplicou por 5 porque tudo vai para o STJ. Agora, por que tudo vai para o STJ? Porque o STJ analisa tudo. Então, vamos fazer uma mudança. Fizeram uma mudança, aliás, a pedido, encomenda do STJ. Só pode subir aquilo que tem relevância federal, aquilo que faz sentido. E aí começa a ideia de só subir, aprovaram, olha só, Fábio e Débora aprovaram a PEC, virou uma emenda constitucional, mas aí estava escrito lá o seguinte, lei complementar irá definir como vai funcionar. E o STJ disse que só pode valer a partir do momento em que a lei complementar for definir. Então, você fez uma PEC para dizer que é para fazer, agora você tem que fazer uma lei complementar para dizer como fazer, e a lei complementar não foi aprovada. Resultado, a gente tem uma mudança que pode fazer cair o número de processos do STJ de 400 mil para 80 mil, que seja, que é uma barbaridade, que é uma coisa espetacular. Só que o Congresso não aprova a lei complementar que vai permitir que essa emenda constitucional passe a vigorar. Então, olha que loucura. A boa intenção foi dada na emenda constitucional, como a boa intenção está dada na abertura de mudanças do Código Civil. Mas aí a gente começa a entrar nessa loucura. Existem mais de 60 mil PECs em tramitação no Brasil, tem mais de 60 ou 70 ou 80 citações na Constituição dizendo que uma lei complementar vai definir como é que se muda. E os textos eles são híbridos e eles acabam sendo escritos de uma maneira permeável para permitir e abarcar qualquer interpretação para dizer que nós nos debruçamos sobre aquele assunto. É o que está acontecendo com essa discussão do Código Civil. Vamos abrir uma discussão enorme. Então, vale o registro, queria deixar aqui o registro. O grupo não poderia estar em melhores mãos. Luiz Felipe Salomão, do STJ, profissional, um magistrado competente, talentoso, reconhecido, sabe tudo, sabe tudo. Sabe aquele mateiro que conversa com as aves e os animais e as árvores? Ele é um mateiro do direito, sabe tudo. Mas abrir a porta para uma discussão? Será mesmo que o Brasil precisa rever o Código Civil? Rever o Código Civil? Ou se não é o caso da gente pontualmente pegar 2, 3 pontos que realmente ficaram ultrapassados e aí dar uma mexidinha, etc. e tal, para facilitar. E esse comportamento nosso é um comportamento que reforça um perfil legiferante. A gente adora fazer lei, a gente adora fazer resolução, a gente adora fazer código, a gente adora fazer emenda constitucional, a gente adora fazer artigos, etc. E com isso o Brasil, que é o Brasil que interessa, que é o Brasil do vamos fazer, em vez de ficar vamos formular, o Brasil não anda. E está cheio de coisa pronta ali para resolver e não resolve. Por exemplo, o negócio da maioridade penal dá para resolver em separado. Tem projeto de lei para tratar da maioridade penal.
Agora nós vamos abrir uma discussão no curso de um debate sobre um novo Código Civil no Brasil. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.